Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor possa estar com todos, possa ser com todos. Quero começar orando com você nesse momento, pela manhã. Quero saudar a todos que estão assistindo nesse momento, todos que ainda vão assistir esse estudo, essa palavra da nossa Escola Bíblica Dominical do dia de hoje. Tá? Hoje nós vamos falar logo mais sobre renovação de mente. Esse é o tema do estudo de hoje, né? Renovando a nossa mente. Mas antes disso eu quero orar junto com você. Quero que você convide aí a sua família, seus parentes, quem estiver com você aí na sua casa nesse momento, ou aonde você estiver. Ou se você também estiver sozinho, você pode também entrar em espírito de oração junto conosco nesse momento, pedindo para que o Senhor nos ilumine nesse momento e possa nos direcionar, né, ao longo dessa palavra, ao longo desse estudo, e que a gente possa estar aqui nesse momento com o coração aberto para aprender mais da palavra, com o coração quebrantado e disposto a ouvir a voz do Senhor, disposto a ouvir aquilo que Ele tem para nós, tá? Então, oremos todos nesse momento. Santo Deus, Pai eterno, eu oro, ó Deus, e te peço nesse momento que o Senhor nos direcione, que o Senhor seja conosco, ó Pai, ao longo desse estudo, que o Senhor fale aos nossos corações de forma poderosa, Senhor. Que o Teu Espírito Santo habite sempre em nosso meio, que o Teu Espírito Santo possa sempre nos direcionar, nos guiar e nos preencher da Tua presença, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de, mais uma vez, podermos aqui compartilhar da Tua Palavra, podermos falar sobre o Senhor, Pai, e que todos aqueles, ó Deus, que estiverem participando desse momento, participando desse estudo, possam ter as suas vidas edificadas pela Tua Palavra. Que o Senhor possa entrar e habitar em cada lar, em cada ambiente, em cada local onde os nossos irmãos estiverem, Pai. E assim nós oramos e te agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse momento. A gente vai refletir no texto que se encontra lá em Romanos 12. É um texto bastante conhecido, acredito que boa parte dos irmãos já devem ter visto, ouvido ou lido esse texto alguma vez. E a gente vai refletir nele, nesse momento, nesse estudo de hoje, tá? Romanos 12, nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículos 1 e 2, tá? De Romanos 12. Deixa eu só... Romanos 12, versículos 1 e 2 diz o seguinte: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Tá? Eu destaco aqui o início desse versículo 2, que diz assim: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Então a gente vai refletir justamente nessa manhã a respeito desse tema, renovação de mente, mudança de mente, tá? A vida toda, durante qualquer situação, né, do nosso cotidiano, todo o tempo a gente é obrigado, né, é forçado a tomar decisões. A gente sempre tem que estar tomando decisões, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na escola, na faculdade, em todos os momentos a gente precisa estar tomando decisões.
E essas decisões, elas acontecem de acordo com a visão que nós temos do mundo, né? Elas acontecem de acordo com a forma que nós enxergamos o mundo, de acordo com que a nossa mente está configurada, né? Digamos assim, de acordo com aquilo que existe de padrão, né? De acordo com o padrão que está estabelecido na nossa mente. Então, isso é o que influencia, isso é o que nos leva a tomar determinadas decisões, né? Optar por uma coisa ou pela outra, né? Então, frequentemente a gente está tomando essas decisões. Paulo fala também lá em Romanos, no capítulo 7, você pode marcar aí para ler depois, você pode anotar. Lá no capítulo 7 de Romanos, no versículo 15 e também nos versículos de 18 ao 20, ele fala que aquilo que ele não quer, isso ele faz, e o que ele quer fazer, isso ele não faz, porque existe uma guerra constante, não só em Paulo, mas também em cada um de nós, como seres humanos, como cristãos. Existe essa guerra constante entre a nossa carne e o nosso espírito. E várias vezes nós nos deparamos com essa situação. Coisas que nós não queremos fazer, que nós nunca pensávamos em fazer, a gente em um determinado momento se depara fazendo aquilo. E o bem que a gente tanto quer fazer, tanto tem essa vontade de fazer, muitas vezes a gente não faz, não consegue fazer. E é isso que Paulo fala. E isso também está muito ligado à forma como a nossa mente está estabelecida, né? Com os padrões, os valores, os princípios e até as crenças também que existem dentro de nós, né? Da nossa mente. A gente vai ver isso ao longo aqui da lição, tá? Então, é só nos rendendo verdadeiramente a Cristo, procurando aprender mais dele, procurando absorver a forma como a mente de Cristo, a mente de Jesus se comporta, é que a gente consegue ter de fato essa mudança, essa renovação de mente. E a gente consegue sair de um padrão onde nós tomamos as nossas decisões por conta própria e passamos a viver em um padrão onde a gente toma as decisões de acordo com aquilo que Deus quer, né? Aquilo que Deus espera de nós. E isso só acontece se a gente de fato treinar a nossa mente todos os dias, né? Se a gente todos os dias exercitar ela para se parecer cada dia mais com a mente de Cristo. E para isso a gente precisa conhecer de forma profunda, né, qual que é essa mente de Cristo, qual é a forma que ele pensa, qual é a forma que ele se comporta, né? Então só assim a gente pode ter de fato uma renovação de mente. Então, existem aqui, né, na nossa lição consta que existem dois tipos de mente humana, né, de mentalidade. Existe a mente natural e existe uma mente renovada, né, ou uma mente espiritual, que, como fala aqui no texto que nós lemos, né, não se conformem com o padrão desse mundo, falando aqui uma outra tradução diferente daquela que a gente leu no início. A tradução mais conhecida, né, diz: não se conformem ou não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-o ou transformai-vos pela renovação da nossa mente, da vossa mente, né? Então existem esses dois padrões, né, de mente, de mentalidade. Existe a mente natural e existe a mente renovada ou a mente espiritual. Qual que é a diferença desses dois padrões? Qual que é a diferença dessas duas mentes? A mente natural é um pensamento limitado apenas à razão humana. São aquelas pessoas que só acreditam naquilo que elas veem, naquilo que é palpável, naquilo que é visível, naquilo que está acontecendo ali diante delas, né, dos olhos delas. Então elas só acreditam naquilo que de fato elas podem ver e perceber com os sentidos ali que elas têm, né? O tato, a audição, a visão. Então essa é a mente natural.
é a pessoa que de fato só acredita naquilo que ela pode sentir, naquilo que ela pode ver, né? E a pessoa que tem uma mente natural, geralmente são pessoas com o coração endurecido para Deus, né? São pessoas que de fato não enxergam as coisas espirituais, muitas vezes nem acreditam nas coisas espirituais e tem esse coração endurecido para as coisas sobrenaturais, para as coisas que estão fora desse padrão físico, né, que a gente vive. Então, essa é a pessoa que tem a mente natural, a pessoa que o pensamento dela é limitado a essas coisas, né? É limitado apenas ao mundo físico, ao mundo que a gente vive, aquilo que a gente pode ver e sentir com os nossos sensores, né? Com os nossos sentidos que a gente tem, tá? E geralmente, quem possui uma mente natural, quem tem uma mente natural, está nesse estado ainda de ter uma mente natural e não renovada, geralmente essa pessoa, como eu já falei, né, ela se fecha para Deus, mas na maioria das vezes, ou em quase na totalidade das vezes, ela é escrava de outros senhores, ainda que ela não reconheça o Senhor, né, que nós acreditamos, que nós conhecemos, mas ela se torna escrava de outros senhores, vários outros senhores, né? Pode ser o dinheiro, pode ser qualquer tipo de outro Deus, né, com D minúsculo, que essa pessoa se submeta, né, que ela sirva. Então, até hoje, né, eu não vi ou não conheço ainda um ser humano que não tem um Deus, né? Pode não ser o Deus que a gente conhece, o Deus que a gente serve, mas até hoje, pelo menos, todos os seres humanos que eu já vi e que eu conheci, todos eles têm um Deus. Se você, mesmo aqueles que se dizem ateus, que não acreditam em Deus e tudo mais, alguma coisa ele serve, né? Tem alguma coisa que ele se submete, que ele morreria por aquilo, ou que ele acredita ferrenhamente naquilo, ou que ele coloca toda a sua energia para conseguir aquilo. Toda pessoa, se você for prestar atenção, ainda que não acredite em Deus, que não compartilhe da mesma fé que a gente compartilha, vai ter isso, né? Se você procurar conhecer ela de forma mais próxima, de forma mais profunda, você vai perceber que ela se submete a alguma coisa, né? Seja ao dinheiro, seja ao trabalho, né? Tem gente que não tem uma outra coisa no que se apegar e se apega ao trabalho, por exemplo, né? Ele passa ali 20 horas por dia no trabalho, no momento que não está dormindo, está trabalhando, porque não tem uma outra coisa no que se apegar, no que correr atrás, no que se orgulhar, né? Tudo dessa pessoa, nesse exemplo que eu estou citando, está ligado ao trabalho dela. E isso se torna um Deus na vida dela. E quando isso não acontece, outro Deus que as pessoas podem ter são elas mesmas, né? Que acontece muitas vezes. São elas mesmas. Elas se acham autossuficientes, acham que podem conseguir tudo que elas querem por elas mesmas, sem precisar de ninguém, sem depender de Deus, sem depender de ninguém. Então, na maioria das vezes, as pessoas que têm a mente natural, que não têm a mente renovada e amoldada à mente de Cristo, elas se submetem a alguma outra coisa. Elas são escravas de algum outro Deus, ainda que não seja Jesus, tá? E o outro tipo de mente, que a gente já falou, é a mente renovada. Ao contrário ali da mente natural, a mente renovada, ela pensa a partir do ponto de vista de Cristo. Ela pensa a partir do ponto de vista da Bíblia, né, da palavra de Deus, daquilo que a palavra nos ensina. Então, esse é o tipo de mente renovada, né? A pessoa que tem a mente renovada, a mente espiritual, ela tem o Espírito Santo como seu mentor, como seu guia, né? Hoje é comum, né? Digamos assim, uma área, uma função, né, que está crescendo muito, que é emergente hoje no mundo, é essa função do mentor,
né? Alguém que já passou por aquilo, né? Passou por aquilo que você quer viver. Por exemplo, vamos supor, você quer abrir uma empresa, só que você nunca teve uma empresa na vida, você não sabe quais as dificuldades que o empresário passa, você não sabe por onde começar, você não sabe qual o caminho mais rápido para atingir o seu objetivo, e você vai lá e procura um mentor, né? O que é o mentor? Qual que é o papel do mentor? É aquela pessoa que vai transferir para você todas as experiências, todo o conhecimento que ele já adquiriu ao longo da caminhada dele, né? E vai tornar aquele caminho mais curto para você. Você não vai precisar passar por várias e várias dificuldades que ele passou, porque ele já vai lhe alertar sobre aquilo, né? Então, a pessoa que tem a mente renovada, que pensa de acordo com os padrões de Cristo, ela tem o Espírito Santo como um mentor, como um professor, né? Como diz na palavra, Jesus já veio para o mundo e ele já venceu o mundo, né? Esse mundo aqui que a gente vive, ele habitou aqui no nosso meio, ele sofreu todas as dificuldades, ele sofreu tudo o que a gente passa hoje, todas as provações, todas as tentações, tudo isso que a gente vive hoje, né? Ele já passou por tudo isso. E ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, tudo aquilo que a gente passa hoje, ele já sabe. Mesmo antes, né, dele ter se tornado carne, ele já sabia, né, porque foi ele que nos criou, ele que criou o mundo, ele sabe de tudo aquilo que nós passamos. Mas ainda assim ele fez questão de se tornar carne para mostrar ainda mais para a gente, ou para aqueles que não acreditam, né, que é possível sim vencer o mundo, é possível sim viver nesse mundo de uma forma renovada, de uma forma diferente, ter uma mente diferente, pensar diferente de outras, da maioria das pessoas, né? Principalmente das pessoas que têm a mente natural. Então, esse é o tipo de mente renovada, né? A mente que se amolda ali aos padrões de Cristo, aos padrões que contém na palavra, né? Aos padrões que a palavra nos ensina, tá? E a função dos dois tipos de mente, seja uma mente natural ou uma mente renovada, a função da mente em si, seja ela de qual for o tipo, é a mesma. É pensar, julgar, avaliar. É para isso que serve, né, digamos assim, a nossa mente. É para pensar, tomar decisões, avaliar as coisas, julgar determinadas situações. Então, as duas mentes fazem isso, seja uma mente natural ou uma mente renovada, uma mente espiritual. O que diferencia são justamente os pensamentos, as decisões, os julgamentos que cada uma dessas mentes são capazes de fazer. Porque o que diferencia é quem de fato está no controle dessa mente. A mente natural, quem tem uma mente natural, quem está no controle da mente, somos nós, né? Somos nós como homens, como seres humanos, como pecadores. Já quando você atinge o estágio de uma mente renovada, uma mente espiritual, quem está no controle da sua mente já não é mais você, né? Já é Cristo, já é Jesus que está no controle da sua mente, comandando seus pensamentos, comandando as suas decisões e a forma como você vive. Então, independente do tipo de mente que você tenha, natural ou espiritual, a sua mente serve para as mesmas coisas, né? Para você pensar, para você avaliar as coisas, tomar suas decisões. Mas o que vai diferenciar de fato é quem está no controle da sua mente. Se é você mesmo ou se é o Espírito Santo. Tá? Então, aqui. A pessoa da mente natural é dominada pela carne. E, na maioria das vezes, se torna um cristão mundano. Ou seja, a pessoa que tem a mente natural, na maioria das vezes, se torna um cristão mundano. O que é um cristão mundano? É só aquela pessoa que vive em festa, aquela pessoa que, sei lá, que não vem na igreja ou que não faz as coisas.
né, que não congrega, que não tem comunhão com os irmãos. Não é só isso, esse termo, né, ser um cristão mundano, não é só isso. Um cristão mundano, geralmente, né, algumas características do cristão mundano, ele é incrédulo, é justamente aquela pessoa, são as mesmas características de quem tem uma mente natural, né? Na maioria das vezes, uma pessoa que tem a mente natural, automaticamente ela já se torna um cristão mundano, que é um cristão que só enxerga e só vê, né, e só acredita naquilo que está ao redor dele, naquilo que tem no mundo, né? Por isso ele é um cristão mundano, é uma pessoa incrédula, uma pessoa imatura na fé, né? Como diz lá em 1 Coríntios 3:1, lá Paulo fala, né, se dirigindo à igreja de Corinto, ele fala àqueles irmãos que ele teve que se dirigir a eles como a imaturos, né? Como a pessoas imaturas na fé. 1 Coríntios 3:1, porque eles ainda não tinham maturidade suficiente para entender das coisas espirituais. Então ele teve que falar àqueles irmãos, ele mesmo diz, né? Tive que falar a vocês como pessoas naturais, né? Como pessoas carnais e não como pessoas espirituais, né? Não como espirituais, como ele diz lá. Então esse é o tipo de pessoa mundana, o tipo de cristão mundano. Não é só aquela pessoa que você vê que vai em festa, que vai não sei em quê, né? Que usa algum tipo de bebida alcoólica, de droga, alguma coisa do tipo, não. Né? Um cristão mundano pode ser simplesmente alguém que é incrédulo, né? Alguém que é imaturo na fé, que não consegue entender as coisas espirituais e nem quer entender e nem acreditar nas coisas espirituais. E às vezes é alguém que, tipo assim, na visão das pessoas, é alguém tranquilo, alguém quieto, né? Que não faz determinadas coisas, mas mesmo assim pode ser um cristão mundano, porque é incrédulo, porque não vive de fato pelas coisas espirituais, não tem uma mente renovada, não consegue enxergar além daquilo, né, além das coisas que estão presentes aqui nesse mundo, tá? Isso pode ser mudado quando Cristo passa a governar, né, a nossa mente. Quando o cristão, né, quando Cristo nos ensina e nós aprendemos a governar a nossa mente. Né? Então, o cristão ou o ser humano pode passar desse estado de uma mente natural para uma mente renovada quando ele aprende, de fato, a governar a sua mente. E como é que ele aprende a governar a mente? Primeira coisa, mantendo os seus pensamentos naquilo que é bom e agradável a Deus. Né? Lá em Filipenses fala, tudo que for bom, tudo que for justo, né? Tudo que for agradável, de boa fama, nisso pensai. Né? Então a gente tem que manter o nosso foco, tem que manter o nosso pensamento voltado para aquilo que é bom, para aquilo que é agradável de fato a Deus. E aprender a governar a nossa mente, né? Aprender a governar os nossos pensamentos, as nossas decisões, né? Aprender a governar tudo isso. E a primeira coisa para isso é isso que eu falei, né? Manter os nossos pensamentos dentro daquilo que é agradável a Deus. Sempre que vier algum pensamento que não agrada a Deus, algum pensamento que vem de nós mesmos, né, como pecadores, a gente já deve aprender imediatamente a cortar, né, a cancelar esses pensamentos da nossa mente, né, da nossa cabeça. E também trabalhando em cima das nossas dificuldades. Né? Todos nós temos dificuldades. Não existe essa pessoa que não tenha uma dificuldade em determinada área da vida, mesmo após, né, você se converter, mesmo após você aceitar a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, você continua tendo aquelas dificuldades. Né? Só que a partir daquele momento, você, com a maturidade que você vai adquirindo, você vai aprendendo a controlar, você vai aprendendo a conviver com aquelas dificuldades, mas você continua tendo aquelas dificuldades. Por exemplo,
Pedro, a gente sabe que era alguém muito impulsivo, né? Ele tinha um temperamento muito impulsivo. E mesmo após a morte e a ressurreição de Jesus, mais para frente, né, em Atos, por exemplo, você vê algumas atitudes de Pedro que mostram que ele ainda tinha as mesmas dificuldades de quando ele andava com Jesus. Ele ainda continuava sendo uma pessoa impulsiva, né, e que fazia determinadas coisas, às vezes, por impulso, né? Tanto que ele teve ali um atrito, né, com Paulo, onde Paulo não concordou com uma certa atitude dele ali no meio dos irmãos, né? Então, você vai continuar tendo aquelas dificuldades. A questão é que você tem que, primeiramente, enxergá-las, né? Enxergar essas dificuldades e aprender a dominar essas dificuldades, né? Você tem que ir, de fato, para a guerra com aquilo que você tem que ainda não agrada a Deus, né? Uma certa dificuldade que você tenha. Você não pode continuar fugindo dessa dificuldade, fingindo que ela não existe e tudo mais. Uma coisa que é verdade, né? Uma frase que diz que só tem paz quem vence a guerra, né? Só tem paz quem vence a guerra. Quem tem alguma guerra dentro de si, alguma dificuldade, alguma coisa, e prefere não enxergar, fazer vista grossa, virar as costas e tudo mais, em algum momento, na verdade, nunca vai viver em paz, né? Porque ele não enfrentou aquela dificuldade, ele não foi para cima mesmo daquela dificuldade para resolver aquele problema, resolver aquela situação. E enquanto ele não resolve aquele problema, ele nunca vai ter paz, né? Ele sempre vai viver em guerra com aquela dificuldade ou qual seja o problema que essa pessoa tenha na vida dela, né? Isso não se relaciona só com problemas internos ou problemas da sua mente que você tenha. Isso também é com qualquer outro problema da vida. Se você é uma pessoa que sempre que tem algum problema, você foge deles, faz o possível para não resolver, faz o possível para não bater de frente com aquele problema ali, você sempre vai viver com aquele problema, vai sempre ter que conviver com ele, né? Porque só é possível ter paz se você for para cima daquele problema, resolver e vencer aquela guerra. Aí quando você vence a guerra, aí você passa a ter paz. E uma outra coisa também, para que nós passemos, né, a governar a nossa mente, os nossos pensamentos, é substituir esses pensamentos, tá? Como que a gente substitui esses pensamentos? Preenchendo a nossa mente com aquilo que é de Deus, com aquilo que é agradável a Deus, com aquilo que é agradável a Cristo, né? Eu não sei quanto tempo você já tem que você entregou a sua vida a Cristo. Talvez você que está assistindo, né, tenha entregado a sua vida a Cristo recentemente e você passou muito tempo sem conhecer a Deus, sem conhecer a palavra, vivendo coisas que não agradam a Deus, vivendo as coisas do mundo e tudo mais. E todo esse tempo a sua mente foi moldada aos padrões do mundo, né, e não aos padrões de Deus. Todo esse tempo a sua mente foi moldada. E você só vai conseguir, de fato, renovar a sua mente se você substituir essas coisas, substituir esses pensamentos por aquilo que é de Deus daqui para frente, né? Se você fizer essa ressignificação, fizer essa substituição daquele padrão que você estava acostumado a seguir, né? E como que você substitui isso? Se enchendo cada vez mais daquilo que é de Deus, se expondo, se colocando exposto a coisas que vêm do Senhor, né? Se expondo à palavra, se expondo à presença de Deus em oração, se expondo também à palavra por meio de mensagens, né? De pregações e tudo mais. Quando você está na igreja, por exemplo, você está ouvindo um determinado louvor, você está ouvindo ali da palavra, você está se enchendo daquilo que é de Deus. E automaticamente você está substituindo e deixando para trás cada vez mais aqueles padrões que você seguia, né, que estavam dentro da sua mente. Então, como que se dá, né, esse processo de renovação?
esse processo de renovação na nossa mente. A primeira coisa, como a gente estava falando aqui, é se encher das coisas de Deus, né? Se encher das escrituras, da palavra, daquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Então a gente precisa se encher disso. A segunda coisa, não permitir que a nossa mente viaje, né, em pensamentos, em coisas que são do diabo, né, que são de Satanás mesmo. Às vezes vem algum pensamento em você, vem algum pensamento, algo que não é de Deus, e a gente simplesmente não corta, né? Deixa fluir, começa a viajar naqueles pensamentos que não agradam a Deus, né? E para a gente ter de fato um processo de renovação de mente e passar a ter uma mente espiritual, uma mente renovada, a gente precisa podar, né? Cortar mesmo qualquer pensamento que vier à nossa mente que não venha de Deus, né? Que venha de fato do maligno, né? Do inimigo. E também nós temos que ter consciência, temos que saber, né, e ter essa certeza de que nós somos resultado daquilo que nós consumimos, né? Nós somos resultado daquilo que nós nos expomos com frequência. Então, se a gente só consome porcaria, né, só consome lixo mesmo, na televisão, na Netflix ou em músicas, e só consome coisa que não presta, só consome lixo, porcaria, não tem como sair algo diferente da gente, não tem como a gente pensar algo diferente daquilo que a gente consome sempre, né, todos os dias. Então, se a gente de fato quer que saiam pensamentos, que saiam atitudes agradáveis a Deus, a gente precisa se encher também daquilo que é agradável a Deus, precisa se expor àquilo que Deus quer, né? Aquilo que é agradável a Ele, tá? Nós temos que saber também, como a gente falou, né, anteriormente, alguns minutos atrás, que Cristo viveu no nosso meio, habitou no nosso meio e Ele passou pelas mesmas coisas, né? Ele passou pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas, provações, tentações e tudo mais, e Ele venceu tudo isso. Então Ele nos mostrou que alguém que tem de fato um espírito 100% conectado, em unidade com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, consegue passar por esse mundo de uma forma diferente, né? Tendo uma mente diferente, atitudes diferentes, tomar decisões diferentes. Então isso ele nos mostrou, né? Mostrou para cada um de nós, tá? E nós temos que acreditar também que nós podemos ter a mente de Cristo, né? Às vezes a gente fala de homens, né, da fé, fala de Abraão, fala de Moisés, fala de Elias, né? E até de Jesus também, fala de muitos homens, né, que habitaram no nosso meio. Não que Jesus seja só homem, né? Mas assim, a gente fala de personagens, né, da Bíblia, e a gente acha que aquilo está lá por acaso, que é muito distante para a gente, que mas Paulo é Paulo, né? Pedro é Pedro, Elias é o Elias, Moisés também é o Moisés, né? José é José, e eu sou eu, né? Então eu estou muito distante dessas pessoas, estou muito distante deles, mas não, todas essas histórias, todos esses personagens que estão ali e que Deus permitiu, né, pela sua graça, pela sua misericórdia, que chegasse até nós, não foi à toa, não foi por acaso, né? Foi para que, através da história desses homens, através do testemunho desses homens, a gente possa ver, né, e ter a certeza de que é possível sim ter uma mente renovada, ter a mente de Cristo, né, a mente de Jesus, e pensar e agir de uma forma que seja agradável a Deus. Então a gente precisa ter essa certeza, né, essa certeza dentro de nós, tá? E também nós devemos orar por essa renovação de mente, né? Devemos orar pela renovação da nossa mente para que a gente possa enxergar as coisas de forma diferente, né? A gente precisa começar dentro de nós, precisa começar na nossa mente a transformação que a gente quer ver no mundo,
né? Então a gente às vezes ora pelo país, pelo mundo, pelo presidente, né, que Deus ilumine a mente dele, que ele tome as decisões certas, ou que o país melhore, que a cidade melhore e tudo mais. Mas tudo isso tem que partir primeiro de dentro de nós, né, de dentro da nossa mente, para que isso passe a atingir o mundo, né, como uma cadeia. Quando você muda a sua mente, muda a sua forma de enxergar o mundo, você muda também o seu relacionamento com as pessoas, tudo à sua volta muda, né? E você começa a influenciar aquele meio, aquelas pessoas ali à sua volta, e a gente não consegue prever, não consegue calcular qual que é o impacto que isso vai ter no mundo afora, né? Não consegue calcular qual é o impacto que isso vai ter na nossa cidade, no nosso ciclo de amizade, no nosso país ou até no mundo, né? Outra coisa, nós precisamos lembrar quem nós somos e também resgatar a nossa identidade como filhos de Deus, né? Grande parte dos problemas que as pessoas vivem ou que o mundo em si passa está relacionado à identidade, está relacionado a essa perca, né? Essa perda da identidade, de não ter a certeza, não lembrar de fato quem nós somos, né? E para que nós somos chamados, né? E também por quem nós somos chamados. Então a gente precisa de fato reencontrar essa identidade, né? Reencontrar e sempre lembrar, ter gravado na nossa mente quem nós somos, né? Que nós somos de fato filhos de Deus, somos a agência do Senhor aqui na terra, né? Agência significa aquele que age, né? Aquele que facilita, que faz algo ali por alguém, né? A agência é isso. Às vezes quando a gente pensa, uma agência bancária, é um lugar ali que está parado e que eu vou lá para resolver meus problemas e tudo mais. Mas o significado de fato ali da palavra, né? Dessa palavra agente, agência, é aquele que age, né? Aquele que faz algo. Então a partir do momento que a gente se entrega, né? Entrega a vida ao Senhor e passa a viver para Ele, a gente é um agente do Evangelho, um agente do reino aqui na terra, né? E isso a gente precisa relembrar e retomar essa identidade ali como filhos de Deus, tá? Os nossos pensamentos, eles dão forma, né, aos nossos desejos, nossas ações. Então, grande parte das ações que nós tomamos, grande parte das decisões que nós tomamos, elas estão relacionadas com o nosso pensamento. A maior parte das coisas nasce primeiro no nosso pensamento, nasce primeiro na nossa mente, né? A gente primeiro imagina, formula como que aquilo vai acontecer e tudo aquilo, né? Ou a maior parte daquilo que a gente imagina, que a gente pensa sempre naquilo, né? Com frequência, a maior parte disso termina acontecendo, seja de bom ou seja de ruim também, né? Então a gente precisa usar esse pensamento, né, a nossa mente, que tem um poder muito grande, para coisas boas, né, para chegar e para realizar aquilo que nós queremos e aquilo que agrada ao Senhor, tá? Então a gente precisa saber disso, que o nosso pensamento, a forma, o padrão que a nossa mente tem, né, o padrão que a nossa mente está configurada, esses pensamentos dão lugar, né, digamos assim, materializam as nossas ações, materializam as nossas decisões e tudo aquilo que está ao nosso redor, tá? Então a gente precisa estabelecer um código, né? Quem entende aqui, por exemplo, de computação, né, informática e tudo mais, vai entender o que eu estou falando, mas você também vai entender. Você que também não entende, vou explicar um pouco. Existe uma coisa chamada algoritmo, né? Quem mexe aí em rede social e tudo mais já deve ter ouvido falar de algoritmo. O que é um algoritmo? São padrões que quem cria, né, aquele programa ou aquela rede social ali estabelece para, se acontecer determinada coisa, o programa já está configurado para reagir de uma forma.
Se acontecer um padrão A, ele vai executar uma ação A. Se acontecer uma ação B, ele vai executar um padrão B. Né? Então, isso é um algoritmo. E a gente precisa também configurar a nossa mente, né, antes que os problemas aconteçam. Ou seja, a gente precisa moldar os nossos pensamentos, moldar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa, né, antes que os problemas aconteçam, para que quando acontecer determinada situação, você já tem um código, já tem uma configuração instalada ali com a forma que você vai reagir, entendeu? Então, assim, eu não tenho nenhum pensamento de como que eu vou agir se um dia alguém bater em mim, né? Bater no batida de carro, né? De trânsito. Então, você não tem nada, né? Você nunca nem parou para pensar nisso, nunca se preparou para isso, né? Quando isso acontecer, você não sabe como que você vai reagir. Você vai reagir da forma que você tiver ali naquele dia, da forma que né? Dependendo do seu humor, dependendo do seu estado. Agora, quando você já entende e se prepara para aquilo, né? Quando aquela ação acontecer, quando aquela situação acontecer, você já está configurado para o que você vai fazer, né? Como você vai reagir, entendeu? É um exemplo para que você entenda qual que é a importância, né? Qual a importância desse código, de você estabelecer esse código ali de antes que as situações aconteçam, né? Para que quando acontecer você já tenha uma ação, né? Uma atitude pré-determinada para aquele tipo de situação, tá? Então, fechando aqui, né? Aquilo que nós afirmamos sobre nós, voltando a falar ali na parte da identidade, aquilo que nós afirmamos e acreditamos sobre nós, aquilo se torna a nossa identidade, né? Nós passamos a ser de fato aquilo, né? Quando você, por exemplo, é criança, aí você... E isso acontece frequentemente. A maior parte do medo que os seus pais têm, seu pai ou a sua mãe tem, e eles transferem isso para você, falam que tem medo de determinada coisa, os filhos também crescem com aquele medo, porque ele já aprendeu que aquilo é perigoso, que não sei, né? Que aquilo faz medo e tudo mais. Por exemplo, sempre que eu ia num parque de diversão, quando eu era criança, eu via aquele brinquedo, né? Que faz aquela volta completa, o Ranger. E eu não sabia, né? Que ali eu não tinha medo daquilo, né? Porque eu era criança e tudo mais, eu não sabia qual era o perigo que aquilo representava e tudo mais. E aí a primeira vez que eu fui no parque e pedi para andar naquele brinquedo ali, a minha mãe já disse logo que aquele era o brinquedo mais perigoso que tinha ali, que não sei o que tinha muita gente ali que desmaiava lá dentro. Ela contou um terror, uma história lá que foi um terror. Então eu cresci a minha vida inteira com medo, com um pavor gigante daquele brinquedo ali, gigante mesmo, entendeu? Até o dia que eu cresci mais, né, e fui no parque de diversão sozinho, com os meus amigos, e eu resolvi ir naquele brinquedo. Eu falei, rapaz, se esse brinquedo aqui, alguém morrer nele, eu vou saber hoje, né? Se morre mesmo, se não morre, se é perigoso, se não é, eu vou saber hoje. Então a partir daquele momento eu decidi não viver a partir da ótica de uma outra pessoa e resolvi ter as minhas próprias experiências, né? E saber se de fato era tão perigoso assim, se era tão horrível assim, ou se era só coisa da minha cabeça. E aí, nesse dia, eu andei a primeira vez nesse brinquedo e na hora que ele ligou, que fechou as portas, eu quis descer. Meu Deus, o que eu fiz? Não era pra eu estar aqui não e tal, não sei o que, e o negócio começou a rodar, né? Começou a andar, começou a balançar. Quando ele chegou lá em cima, que ele tá fazendo a volta completa, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui e tal. Aí pronto, bastou a primeira vez, que nessa mesma noite eu andei nele mais umas 3 vezes. Então no mesmo dia eu andei 4 vezes aí nesse brinquedo, que pra mim era a coisa mais terrível, mais horrível do mundo, né? O que eu quero dizer com isso? Que a nossa mente, ela se amolda muito fácil aquelas coisas que a gente se expõe repetidas vezes, né?
Quando você começa a dizer algo para você mesmo várias e várias vezes, eu sou ruim nisso, eu sou ruim em matemática, eu não consigo aprender isso e tudo mais, aquilo se torna uma verdade para você, entendeu? Então, o que a gente tem que parar é de sempre estar repetindo coisas negativas sobre a gente. Que eu sou uma pessoa, eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo, porque aquilo se torna a sua identidade. A sua mente vai se moldar facilmente aquilo que você está dizendo, né? Então, a gente tem que resgatar essa identidade como filho de Deus, saber que de fato nós podemos fazer o que nós quisermos aqui nessa terra, o que nós quisermos, né? Claro, que agrade ao Senhor, que agrade a Deus, mas nada é impossível para quem é filho de Deus, para quem tem um propósito, para quem ele chamou segundo o seu propósito, né? Então, se ele colocou um propósito para a sua vida e você se coloca à disposição para que isso aconteça, vai acontecer, né? Vai acontecer, nada é impossível. Mas na nossa mente, eu não vou viver nunca isso, não vou conseguir nunca, eu sou ruim nisso, eu não consigo isso. Então você se torna uma pessoa completamente travada para tudo, né? Porque a sua mente já absorveu aquilo que você está dizendo, tá? Então, por que eu estou dizendo isso, né? Para que serve isso? Porque a renovação da mente, que é sobre o assunto que a gente está falando aqui agora, né, nesse momento, ele tem muito a ver com a identidade, com a forma que a gente acredita nas coisas, com a forma como a gente se vê, como a gente se enxerga. Então, a gente não consegue renovar a nossa mente, ter novos pensamentos, acreditar em novas coisas, se a gente não renovar a nossa identidade, não passar a se enxergar de fato como filho de Deus, não passar a enxergar o propósito que ele tem para nós aqui na Terra, né? E acreditar nesse propósito, acreditar que a gente pode de fato viver esse propósito. Sem isso, a gente não consegue ter uma renovação de mente, que é sobre o que a gente está falando aqui agora, tá? Então, o que eu desejo e peço, né, ao Senhor é que Ele possa dar sabedoria a você, a mim, a cada um de nós, para que a gente possa sempre lembrar dessa identidade, lembrar desse propósito que Ele tem para nós e buscar todos os dias renovar a nossa mente. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a gente precisa também buscar renovar a nossa mente a cada dia, né? Renovar a nossa identidade, reafirmar a nossa identidade e assim moldar a nossa mente de acordo com aquilo que Ele quer, de acordo com aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, né? E de acordo com o que Ele quer que nós pensemos também e as atitudes que Ele quer que nós tomemos, tá? Então eu quero orar com você nesse momento para a gente encerrar essa lição. Espero que tenha edificado a sua vida, que tenha contribuído, né, com o seu crescimento, que você tenha aprendido um pouco mais sobre algumas coisas. Para mim também foi muito edificante, né? Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, né? Uma boa parte disso eu já vivi, né? Com relação a parte negativa mesmo, né? De não ter a mente renovada, de tomar atitudes erradas e tudo mais. E tudo isso aconteceu por não ter de fato uma mente espiritual, né? Uma mente não renovada, entende? E isso, né, aumenta ainda mais a minha responsabilidade de estar aqui, né? De estar aqui falando para vocês sobre isso, tá? E a minha vontade também, o meu desejo de estar aqui falando para vocês sobre isso. Então, espero que tenha abençoado sua vida, que a gente possa crescer aí todos os dias e buscar aprender ainda mais do Senhor, tá? Quero orar com você para encerrar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, agradecemos por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito na nossa vida, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua provisão e pelo direcionamento, ó Pai, que o Senhor nos dá todos os dias. Nos dá, Senhor, a sabedoria e o discernimento necessário para que nós possamos renovar nossa mente todos os dias, possamos reconhecer e encontrar nossa identidade no Senhor todos os dias e buscar, Senhor, viver uma vida de fato segundo o teu propósito, segundo aquilo que o Senhor estabeleceu para cada um de nós.
Abençoa nesse momento cada um dos meus irmãos, cada um daqueles que estão nos seus lares, que estão assistindo. Abençoa cada um de nós, para que nós possamos, ó Deus, de fato fazer a diferença aonde nós estivermos, no local onde a gente vive, ó Pai. E que nós, Senhor, como igreja, possamos cada dia mais buscar crescer no Senhor e aprender de Ti, Senhor. Abençoa a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, fique com Deus, tá? Desejo tudo de bom para você, tudo de melhor. E daqui a pouco, às 10 horas, temos aí o culto, né? Já deve estar perto aí de 10 horas, faltando uns 10 minutinhos aí, tá? Então, Deus abençoe você.